Entenda toda a polêmica sobre como os Estados Unidos controlam você. Ex-agente da NSA revelou o esquema de espionagem que monitora praticamente tudo o que nós fazemos na internet. Será que não há mais nenhuma privacidade na rede? Nos últimos dias, uma verdadeira bomba explodiu no mundo da internet. Um ex-agente da NSA, Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, revelou que o país monitora tudo o que eu e você, ou praticamente qualquer outra pessoa, faz na internet. Chamado de PRISM, o projeto contaria com a colaboração de empresas de telefonia e também de algumas das maiores companhias digitais do mundo, como Facebook, Microsoft, Apple e Google. Os segredos foram trazidos à tona por Edward Snowden, um engenheiro e administrador de redes que trabalhava no órgão governamental. Ele denunciou as práticas de espionagem em uma entrevista, porque, segundo ele, quem deve decidir se os governos devem ou não investigar o que as pessoas comuns fazem na internet são os próprios cidadãos. O fato é que o assunto pode ter despertado a atenção do mundo para uma prática cujas ações já vêm sendo especuladas há muito tempo. Agora, contudo, as denúncias trazem uma espécie de choque de realidade, mostrando que sim, podemos estar sendo monitorados em quase tudo o que fazemos na rede mundial de computadores. Já que toda a polêmica envolve um órgão do governo norte-americano, vale a pena conhecer um pouco mais sobre a instituição, chamada de National Security Agency, e muito mais conhecida ainda pelo significado da sigla NSA. A agência cuida de assuntos de inteligência, ou seja, espionagem. A revelação trazida à tona sobre o PRISM, o programa criado pela NSA, tem sido chamada por algumas publicações dos Estados Unidos como a ponta do iceberg. Isso porque, um dia antes de o PRISM ser divulgado, o jornal The Guardian teve acesso a um documento comprovando uma ordem governamental, obrigando a operadora Verizon a entregar cópias de dados completos sobre as ligações via celular entre os meses de abril e junho de 2013. Estes relatórios englobam a identificação completa de quem faz e recebe as chamadas telefônicas, também a duração, a data e até mesmo o local das pessoas envolvidas, definido graças às ferramentas de geolocalização das antenas de telefonia móvel. O jornal destaca nesta matéria outro detalhe importante do processo: o fato de que a Verizon jamais poderia reconhecer a existência de tais transferências de dados. Isso, no entanto, não seria algo restrito à operadora. Diversas outras prestadoras de serviço dos Estados Unidos também estariam repassando esses metadados, como, por exemplo, AT&T e Sprint. O jornal Wall Street afirma que a agência vem coletando as informações de todas as ligações telefônicas feitas nos Estados Unidos nos últimos 7 anos. Além disso, o jornal chegou a destacar que, além das telefônicas, as companhias de cartões de crédito também estariam tendo que ceder informações à NSA. E tudo isso foi revelado dias antes de o PRISM chocar as pessoas do mundo todo. PRISM, de olho em tudo o que você faz na internet. Trocando em miúdos, o PRISM seria um programa de vigilância constante em tempo real realizado pela NSA, a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, e que estaria monitorando ligações telefônicas, atividades realizadas com cartões de crédito e tudo o que fazemos na internet, seja o envio de e-mails, conversas por meio do Facebook ou a simples navegação aleatória por sites de notícias, por exemplo. A primeira denúncia foi feita pelo jornal The Washington Post na quinta-feira passada. Um repórter deste jornal conversou e recebeu slides e informações de um ex-agente da NSA, chamado Edward Snowden, que, como dito, não concorda com a situação do governo e a forma como este monitoramento é feito. A denúncia de Snowden diz que a NSA teria acesso direto e restrito às informações de 9 dos principais sites e portais dentro dos Estados Unidos. Slides entregues pelo ex-agente mostrariam empresas diversas como Yahoo, Google, Microsoft, Facebook, Paltalk, YouTube, Skype, AOL, Apple como colaboradores. Além disso,
As imagens também mostrariam o que estaria sendo entregue pelas companhias, e o volume de dados deve ser enorme. Praticamente todas as informações trocadas na internet, como e-mails, vídeos, fotos, históricos de navegação, enfim, tudo o que fazemos na rede, também estaria nas mãos da NSA. A sequência de slides mostra ainda uma linha do tempo ilustrando quando cada companhia passou a colaborar com o programa. Tudo teria começado com a Microsoft em novembro de 2007 e evoluindo até os dias de hoje. A última gigante a aderir ao PRISM teria sido a Apple em outubro de 2012. Até mesmo os custos do programa, cerca de 20 milhões de dólares, são citados nas imagens. A brecha que talvez justificasse o uso de tal ferramenta estaria em um artigo do chamado Ato Patriota, uma lei de 2001 que teria surgido para fortalecer as agências de segurança dos Estados Unidos na hora de enfrentar os riscos de potenciais ações terroristas. Entre as diretrizes do ato, há a seção 215, que garante ao governo emitir ordens de vigilância para atingir qualquer um que seja considerado relevante para uma investigação de segurança nacional. Ao atender um chamado do Senado dos Estados Unidos para prestar esclarecimentos sobre a PRISM e as demais atividades de monitoramento da NSA, o general Keith Alejandre, o diretor da agência, defendeu a atuação do governo. Segundo ele, graças a esses programas, eles foram capazes de frustrar dezenas de atentados e ataques terroristas. Alejandre afirmou que tudo acontece sobre uma forte vigilância e que a NSA trabalha firme para se tornar mais transparente. Isso, contudo, não significa que os trabalhos possam ser revelados ao público. De acordo com o general, dada a natureza do trabalho, obviamente poucas pessoas fora dos poderes executivo, legislativo e judiciário estão a par dos detalhes de como são feitos, ou sabem que a operação é feita todos os dias, sob diretrizes rígidas e com um dos regimes de supervisão mais rigoroso do governo americano. Já o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, disse que a invasão de privacidade feita pela NSA seria modesta e que ninguém estaria ouvindo telefonemas. Além disso, o governo também afirmou que tais ferramentas seriam utilizadas para monitorar estrangeiros, o que pode ser bem recebido pelos norte-americanos, mas que causou desconforto em pessoas que estão em todo o planeta. Acusadas de colaborar com a Agência de Segurança Nacional nos Estados Unidos, algumas das maiores companhias do país começaram a se manifestar sobre o caso. Se em um primeiro momento a maioria das empresas negou ter qualquer participação no monitoramento, como fizeram Merck Landberg e Larry Page, novos pronunciamentos trouxeram uma postura um pouco diferente. Após esta fase de negociação, as companhias mudaram de discurso. Empresas como Google, Facebook e Microsoft passaram a pedir à NSA mais transparência no funcionamento do PRISM. Além disso, o Google, por exemplo, também solicitou à agência autorização para divulgar ao público quais dados dos usuários foram entregues e sob quais circunstâncias isso ocorreu. Isso foi feito por meio de um comunicado no blog oficial da companhia, que se justifica dizendo que tal ação poderia ajudar a empresa a provar que as informações passadas pela Google à NSA são em proporções bem menores do que as divulgadas pelas denúncias. Já o Facebook citou que gostaria de ter a oportunidade de revelar um relatório de transparência para compartilhar com todos os que usam a rede social em quadro completo dos pedidos do governo norte-americano. E como é que a empresa respondeu tais requisições de dados? Todas as empresas também negaram de forma veemente que a NSA teria algum tipo de conexão direta aos seus bancos de dados. Isso teria sido confirmado como verdade pelo jornal The New York Times. De acordo com a publicação,
Algumas caixas com servidores ou HDs especificamente colocados para tal ação é que receberiam as informações específicas sobre os usuários que deveriam ser monitorados. Este material, em seguida, seria entregue à agência sem que eles tivessem acesso ao banco de dados completos da companhia. Edward Snowden, herói ou vilão? Desde que fez a sua denúncia, Edward Snowden ganhou a primeira página de jornais de todo o planeta. Além de chamar a atenção, a sua atitude também despertou reações diversas em todos os cantos. Enquanto governantes dos Estados Unidos, tanto da base política de Obama como também da oposição, consideram este homem um traidor, pessoas comuns, jornalistas e analistas de todo o planeta vêm o chamando o jovem de herói. O fato é que as revelações feitas por Edward mudam radicalmente o rumo da sua vida, e o próprio jovem sabe disso, pois fugiu do Havaí, onde ficava a sua base, para Hong Kong, na China, um país teoricamente inimigo dos Estados Unidos, e que poderia se recusar a extraditá-lo de volta. Contudo, essa convicção de Edward também pode ter mudado. Após dar entrevista em vídeo para o The Guardian, explicando alguns pontos da sua denúncia e de ter conversado com alguns jornais chineses, o rapaz desapareceu do mapa, tendo sido visto pela última vez na segunda-feira, perto de um hotel de luxo em Hong Kong. Em várias partes do mundo, diversas reações puderam ser vistas. A maioria das pessoas, como não poderia deixar de ser, mostra-se revoltado com tal invasão de privacidade. Outros, no entanto, citam não se importar, pois dizem que não fazem nada de errado e que, por isso, não têm o que temer. Estados Unidos espionam o mundo todo, diz colunista que obteve papéis secretos. Em entrevista ao G1, Glenn Greenwald diz que evita Skype e Facebook. Ele revelou o programa dos Estados Unidos para monitorar internautas. Os Estados Unidos estão espionando o mundo todo. A afirmação é do colunista do jornal britânico The Guardian, Glenn Greenwald. Em entrevista ao G1, o jornalista foi um dos responsáveis pelo vazamento de um documento da Agência Nacional de Segurança Americana, NSA, na sigla em inglês, que revela um programa para monitorar informações de pessoas de fora dos Estados Unidos que usam serviço de 9 grandes empresas americanas, como Google, Facebook, Apple, Microsoft, entre outros. Este é o objetivo dos Estados Unidos, entre colchetes. O Globo, emissora, empresa, patrocinada, bancada, criada pelos Illuminati, colocam palavras que esse homem não chegou a dizer, por isso está entre colchete. E bem claro, este é o objetivo direcionado dos Estados Unidos. Mas, na verdade, você deve entender da forma que seria o correto. Este é o objetivo da elite global, o governo das sombras. Eles querem fazer com que ninguém no planeta possa ter qualquer tipo de privacidade ou falar um com o outro sem que o governo esteja escutando. Disse Greenwald, que concedeu uma rápida entrevista ao G1 por telefone, por volta das 4 horas, horário de Hong Kong, 16 horas, horário de Brasília, nesta sexta-feira, dia 7 de junho de 2013. Eles querem saber de tudo, eles querem ser capazes de monitorar tudo, e eles estão chegando muito perto do ponto onde serão capazes de fazer isso. E segue a reportagem da empresa Rede Globo, da qual eu tenho nojo até de ler o que eles escrevem. A sigla do programa de vigiar as pessoas através da internet, chamado PRISM, faz uma alusão ao prisma, um objeto capaz de decompor a luz solar. Assim, a luz do dia, em que nela estão todas as cores, quando passadas pelo prisma, são divididas, decompostas, e aí nós enxergamos o que não enxergávamos sem esse prisma. Desta forma, os Illuminati enxergam tudo sobre a vida de todos nós, passando-nos pelo prisma do seu programa de espionagem.